Nesta próxima palestra do Simpósio Internacional de Mariologia, assistiremos Dom Vital, bispo de Marabá e já professor de Teologia Patrística da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, que nos falará de Maria nos padres da Igreja. Ele abordará de modo especial os autores latinos, um patrimônio inestimável da nossa teologia. Nós queremos alcançar, compreender a identidade de Maria em unidade com o mistério da encarnação de Jesus Cristo. Então, compreender essa identidade, Maria está ligada ao mistério da encarnação, perceber a doutrina dos padres latinos na vida cristã até o século V, sobre Maria. Trata-se, portanto, de uma coisa bem determinada. Entender a interpretação bíblica na pessoa de Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. O que os padres disseram sobre a Sagrada Escritura em relação à mãe. E visualizar o pensamento dos padres latinos em relação à Mariologia. Visualizar, portanto, ter presente isto para a nossa vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Maria, sempre devemos ver isto, a presença de Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria. Estas expressões, elas entraram dentro da nossa teologia, cristologia, mas os padres, por primeiro, utilizaram isto. Sobretudo Tertuliano, Agostinho. Então, Filho de Deus, Filho, tem na Sagrada Escritura, é claro, mas se complementam depois pela tradição. Pode passar. Jesus, nas tradições bíblica e patrística, a figura dele está presente em muitos lugares, então devia ser essa a figura de Jesus. Mesmo a NASA tentou elaborar a figura de Jesus, então esta deveria ser, pelas pinturas nas catacumbas, a figura de Jesus devia ser assim, não é? Moreno, alto, cabelos compridos e assim por diante. Jesus nessa figura. Vamos lá. E Maria, é claro, a sua mãe, Maria na tradição bíblica e patrística latinas também. Aqui a imagem do Perpétuo Socorro, que é uma das primeiras imagens, ícones de Nossa Senhora. Eu aqui pego porque também é a nossa padroeira da nossa diocese. Mas está muito bem presente essa devoção no povo de Deus. É importante ver o mapa do Império Romano e na vida dos padres da Igreja. Compreendemos aqui, então, este mapa, que era do Império Romano, onde os padres, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, elas se debruçaram aqui. Então, não havia ainda países, nada disso. Isso é na Idade Média, mais para cá. Era um todo. Eu diria que a primeira unidade, hoje chamamos de tudo está conectado. Tá, obrigado. Tudo está conectado hoje, não é? Mas a primeira conexão mesmo foi dada por esse Império Romano. Podemos ver, não é? Ali era toda a Europa, parte da Ásia, só um pouquinho, parte da Ásia, o norte africano, Israel, e também aqui, não é? Governado por um imperador, governadores, juízes, exército romano, e assim por diante. Quer dizer, o cristianismo, ele se difundiu dentro desta estrutura, porque eles tinham uma estrutura muito boa, de correios, e também da segurança. Uma pessoa podia sair lá do Oriente, de Jerusalém, e chegar em Roma. Ou lá em cima da Inglaterra, que era Britânia, chegar em Roma. Então, para a gente saber um pouquinho desse mapa, que era governado por uma única pessoa. Então, e teve períodos, claro, de perseguições, de mortes de cristãos, mas tivemos também períodos de paz. Porque às vezes alguns historiadores colocam o Império Romano como algo satânico. De jeito nenhum. É ali onde os cristãos se desenvolveram. Então,
a gente tem que ver todo o bem que foi feito, que o cristianismo também se aproveita dessa estrutura que o império oferecia. E Jesus também vive nesse período ali, não é? Vem antes, o Império Romano vem antes do nascimento de Jesus, ele se estende até os anos 500, 600, quer dizer, foram 500 anos de uma estrutura única. Vamos lá. Outro mapa também do Império Romano, que eu queria aqui mostrar, pode passar. As estradas também eram algo importante dentro de toda essa estrutura ali, pode passar. Vamos entrar no tema, porque o meu tempo também não é muito. Vamos lá. Eu queria colocar, de início, eu quis colocar essa frase de Tertuliano, porque Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só, parte dali. Sabia o bem que lhe seria no futuro possuir a linhagem de Maria e depois a da igreja. É a frase muito bonita de Tertuliano. Pode passar. A análise mariológica se desenvolverá em duas partes. Até Nicéia, 325, segunda parte após Nicéia, de 325 até os anos 500. E a conclusão. Por que fiz essa divisão? Por esse fato, que até Nicéia nós temos um tipo de teologia, e o cristianismo é também um tipo, onde ele vive sob o Império Romano. Claro, todo esse período é do Império Romano, mas onde havia perseguições e o cristianismo não era aceito. Então, é uma forma de ver o cristianismo. Ora, depois, com a paz de Constantino, aí temos uma outra forma de cristianismo e de atuação. E a conclusão. Vamos lá. A visão de Maria nos padres latinos até o século V. Introdução, então. Como introdução, coloco assim: os padres latinos contribuíram enormemente para a elaboração de uma doutrina mariológica, válida para o cristianismo e a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles permaneceram fiéis à Sagrada Escritura e à fé do povo. A Mariologia ganhou corpo com os tratados dos padres da Igreja. E, evidentemente, depois vieram os dogmas marianos. A Mariologia depende da Cristologia, uma vez que Maria foi a primeira discípula do Senhor Jesus. Maria acolheu com amor o mistério da salvação. Estes dados nós vamos ver agora por esses autores. E uma doutrina mariológica foi se elaborando aos poucos, ao longo dos séculos, sobre a mulher que acreditou no Senhor, e que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. A Igreja, como povo de Deus, participante dos mistérios divinos, conservou essa doutrina e em tempos foi se desenvolvendo até chegar aos dias atuais, na qual Maria é vista como a mãe de Deus, da Igreja e de cada um de nós. Os padres, então, da Igreja Latina, dessa parte ocidental do Império, elaboraram uma Mariologia, tendo presente os dados bíblicos, o testemunho da fé do povo e o culto litúrgico. Portanto, três dados importantes: Sagrada Escritura, não é? Testemunho da fé, o povo também foi tendo essa devoção. Terceiro, o culto litúrgico, os sacramentos e assim por diante. Entrou a palavra Maria. E, evidentemente, nós vamos ver os comentários das Sagradas Escrituras, onde se ressaltam Maria, que se dispõe ao serviço de Deus, ser a mãe. A nossa análise far-se até o século V, nos padres latinos, onde teremos presentes os dados bíblicos e pagãos e as suas interpretações para os principais padres da época. Podemos prosseguir. Então, nessa primeira parte, a Mariologia até a Nicéia, tradições inspiradas. Coloco ali, porque vou tomar da Sagrada Escritura e também fora da Sagrada Escritura, a respeito de Maria e do Filho de Deus, da encarnação. As interpretações bíblicas e pagãs sobre Maria e o mistério da encarnação do Verbo. O desenvolvimento bíblico em relação a Maria nas catequeses dos padres latinos. Então, esse é o primeiro ponto. E como introdução, então, os padres latinos se detiveram muito sobre as Sagradas Escrituras.
em relação à doutrina mariológica e à encarnação do Verbo de Deus. Era preciso voltar às fontes da Sagrada Escritura, onde se relatava a presença de Maria no mistério da salvação. Devia-se especificar sua pessoa, quem foi ela, e a resposta que ela deu a Deus pela encarnação do Verbo de Deus. A Igreja Latina desenvolveu alguns pontos fundamentais, como a virgindade de Maria, o duplo paralelismo entre Cristo, Adão, e depois Eva, Maria, Igreja, Maria. Então, vamos ver tudo isto. Não se detiveram muito no Theotokos, Maria como mãe de Deus, porque era mais uma polêmica do Oriente. Chegou também no Ocidente, mas nós não vamos nos deter ali, porque nós não encontramos esses dados. Ora, duas passagens da Sagrada Escritura foram bem aprofundadas pelos padres latinos. Sobretudo Lucas 1:28, onde se diz: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Depois, Lucas 1:35, o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Essas duas expressões foram bem elaboradas pelos padres latinos. Pode passar. Então, um primeiro que elaborou foi Quod Vultus. Nós não sabemos o nome, mas foi um bispo do norte africano, ali de Cartago. Mas se chama Quod Vultus, foi chamado dessa... É um anônimo, mas foi bispo. Um grande bispo, sem dúvida, que viveu na época de Santo Agostinho. Então, se fala dessa... Quer dizer, seria qual o vulto de Deus, não é? Até depois foi dada essa tradução, mas não sabemos o nome. Então ele dirá assim, sobre a primeira expressão, sobre a primeira passagem da Sagrada Escritura. Então ele diz assim: Maria possui a plenitude da divindade, quer dizer, recebeu, desculpe, a plenitude da divindade, o bem maior no seu ventre virginal. Agora fez sim que Maria fosse tomada por Deus, como agraciada por Ele, de modo que ela foi transformada pelo dom de Deus, através do anúncio do anjo, quando disse: encontraste graça diante de Deus, para viver a situação da mãe do Messias, a mãe do Filho do Altíssimo. Portanto, se relata muito essa questão da graça. Ela recebeu a graça plena, não é? Livre do pecado, da mancha original do pecado, que todos nós temos, mas que ela foi preservada. Ora, nós também encontramos em Lucas 1:35, Irineu, Tertuliano e Novaciano. Vamos ver aqui esses três autores que não se detiveram sobre a primeira passagem, mas na segunda, encontraste graça diante de Deus, por isso o Filho de Deus será chamado Filho do Altíssimo. Em primeiro lugar, Irineu de Leão. Utilizou bastante esse texto para defendê-lo diante dos ebionitas, pois esses negavam a divindade do Verbo, porque para ele Jesus nasceu de uma forma normal, de José e de Maria. Os ebionitas eram um grupo dentro da igreja que consideravam o nascimento de Jesus normal, José e Maria, ebionita. Uma cristologia muito baixa, chamada também, muito baixa. Então, ele teve que defender, dizer que não, aquilo que ocorreu em Maria é obra de Deus. Não é? Então, ele dirá assim: Maria, aquele que foi gerado em Maria é santo, é o Filho de Deus Altíssimo, o qual é o Pai de todas as coisas. Para Irineu, tratava-se da santidade do Verbo de Deus encarnado, ou seja, a nova geração, porque proveniente de Deus. Não é o santo que nascer de ti, chamar-se-á Filho de Deus. Irineu via nessas palavras a realidade de Jesus, que ele é santo, e o seu nascimento na humanidade, um sinal verdadeiro de sua divindade pela virgindade de Maria. Também Tertuliano utilizou esta passagem, mas não contra os ebionitas, mas contra os monarquianos. Os monarquianos, eles queriam salvaguardar a unidade em Deus, mas negavam as pessoas. Negavam. Então,
a um único Deus, mas as três pessoas eram desconsideradas. Por isso, Tertuliano defenderá no Adversus Praxiam, que é uma obra dele, que o homem Jesus, nascido de Maria, era verdadeiramente filho de Deus, antes Deus. Aquele que nascerá de Maria é filho do Altíssimo. O fato de ser santo está ligado ao Filho de Deus. São palavras sinônimas dele. Santo e Filho de Deus são palavras sinônimas. E colocou a importância da unidade entre Jesus, aquele que nasce de Maria, e o Filho de Deus. É o mesmo. Porque se você nega isto, então, é claro, vamos cair no monarquianismo. Não é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. É aquele que vem do alto e aquele que nasce de Maria é a mesma. É para confrontar-se contra os monarquianos que negavam as pessoas. Da mesma forma, Novaciano, que foi discípulo de Tertuliano, no sentido da defesa da divindade de Jesus, que Jesus é verdadeiramente filho de Deus, também na controvérsia monarquiana. Os monarquianos se apelavam a esse texto. Vocês veem que os hereges, aqueles que não estavam em comunhão com a doutrina cristã, também se apelavam à Sagrada Escritura, no sentido que havia uma distinção entre Jesus e Cristo, no qual o Cristo igual ao Pai, é o Espírito Santo, e Jesus nascido de Maria, o Filho do homem, que chamavam Filho de Deus, no sentido de que ele foi adotado como Deus. Vejam bem, adotado, não era Filho de Deus, foi adotado, foi assumido como Deus, então, evidentemente, se negava a sua divindade, não era Deus. Então, Novaciano também confrontou os monarquianos. Depois, tivemos outras interpretações nesse período aqui. A gente deve entender que não era tudo claro. Para nós é claro. Temos a clareza das coisas hoje. Pelo menos, né? Procuramos ter a clareza pelos estudos, pelos teólogos, né? Pelo magistério da igreja e pela fé do povo. O culto mariano que é dado a Nossa Senhora. Mas na época não era bem claro. Então, havia uma certa confusão nessa interpretação de Lucas 1,35 do Espírito Santo com o Cristo pré-existente. Para uns autores, até ortodoxos, né, sobretudo Justino, Tertuliano e o outro, Irineu, que achavam que Espírito Santo e o Cristo pré-existente seriam a mesma pessoa. O Logos, o Filho de Deus pré-existente e o Espírito Santo. Então, houve também outras interpretações. Claro, devemos entender a época, não podemos condenar daqui para trás, devemos nos engajar lá. Nem tudo era claro. Não havia uma sagrada congregação para a doutrina da fé, não é? Claro, não havia isso. As pessoas iam fazendo a sua própria teologia e nos concílios, ali a pessoa era julgada pelos concílios, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia e outros. São os primeiros grandes concílios lá no início. Mas depois, com o tempo, no século II e III, depois haverá maior clareza para dizer que, não, aquele que nasce, aquele que vem, o enviado do Pai, é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por obra do Espírito Santo, no seu virginal de Maria. Muito bem, então, basicamente, depois virá Tertuliano ali, que vai fazer essa ligação entre Isaías 7,14 com Mateus 1,23, onde se diz que é o Emanuel, aquele que nasceu é o Emanuel, é o Deus conosco, é o mesmo, aquele anunciado pelos profetas, agora aqui, presente em Maria. Pode ir para frente. Essa figura também é vamos ver logo mais, dos oráculos, pode passar, os oráculos sibilinos, as sibilas, também algo procurei buscar fora da revelação, algo importante que se fala de Maria, da encarnação. Por que isto? Porque também para eles foi-lhes dado essa graça. Se a gente olhasse os reis pagãos, né? Digam, os reis magos, não é? Depois, no próprio Evangelho se fala que Jesus teve encontro com os pagãos, alguns pagãos, a mulher cananeia e assim por diante. Já os pagãos começaram a degustar da pessoa, da doutrina de Jesus, não é? Então,
também para eles, nós tivemos aqui no século II, século III, esses oráculos pagãos, sibelinos, as sibilas famosas, que era uma sacerdotisa, Sibila, e que profetizou, como se diz, dentro do paganismo, depois entrou dentro do judaísmo e cristianismo, a presença de alguém assim famoso, não é? Que iria realizar prodígios. Então, diz assim, esses oráculos diziam que apareceu nesses últimos tempos um menino pequeno, como nova luz no ventre da Virgem Maria. De origem divina assumiu a figura humana, a natureza de todos os seres humanos. O arcanjo Gabriel falou à Virgem com essas palavras. Claro que aqui eles se embeberam da fonte bíblica, mas que veio de lá, não é? Não podemos esquecer isso. Adquirindo a vida, se plasmou até assumir a semelhança humana. Assim nasceu um menino de um nascimento virginal. Tenho essas fontes também, que são muito importantes. Portanto, essa primeira parte das Sagradas Escrituras, e também fora das Sagradas Escrituras, colocam-nos a importância desse mistério, presente em Maria, obra, graça, e Jesus Cristo que nasce no meio de nós. Pode passar para frente. Agora, nós vamos ver um pouco dos padres, evidentemente, até Nicéia. A Maria já está em Nicéia, desenvolvimento da tradição. Então, Sagrada Escritura em primeiro lugar, agora vamos ver a tradição. O que ela disse? Então, eu vou ter presente uma tradução, a Maria em Santo Inácio de Antioquia, vou dar um motivo também, porque entra nos padres latinos, São Justino Mártir, Santo Irineu de Leão, Tertuliano e Santo Hipólito de Roma. Então, nós vamos ter esses 5 padres agora bem presentes. Pode passar. Isso aqui pode ser muita informação, mas vocês vão ver a beleza desses padres, como eles elaboraram a doutrina mariana. Então, introdução. Desenvolvimento da Mariologia Latina até o Concílio Vaticano II, do ponto de vista da tradição, não mais tanto da Bíblia. A Mariologia, entendida como a doutrina da Igreja Católica sobre Maria Santíssima, está dentro do desenvolvimento dos dogmas do catolicismo. Os pronunciamentos do magistério da Igreja sempre foram precedidos pelas considerações dos padres da Igreja e pelo censo dos fiéis, o census fidelium. Isso é muito importante, gente. O censo dos fiéis, quer dizer, o clamor do povo. A Igreja não vai dar um dogma sem ter ouvido o povo, a Igreja, a crença, a fé. Então, isso também é levado, census fidelium. Tem o census fidei, que é o censo da fé, é diferente, e o census fidelium. Esta é a fé do povo em Deus e Maria, para dessa forma dar-se a proclamação dogmática por parte da Igreja. O desenvolvimento da doutrina mariana encontrou, nos primeiros séculos, os resultados mais decisivos e incisivos. O dado da Mãe do Senhor foi conservado de uma forma oral, no início, oral. E depois, pelo anúncio, pelo algo escrito, precisou o reconhecimento da Igreja como tradição cristã, pela transmissão da pregação, catequese, liturgia e sacramentos. Então, tudo isto vai se formulando, não só a doutrina mariológica, cristológica, trinitária e dos sacramentos também. No período antes de Nicéia, até 325, deve-se dizer também que foi preciso enfrentar o gnosticismo, a questão gnóstica, isto é, aqueles que negavam a humanidade de Jesus. Então era preciso voltar às fontes. Quem foi esse Filho de Deus? Nasceu de quem? Então era preciso ver a missão de Maria, a missão de Jesus. Como doutrina, a Mariologia deu os primeiros passos nesse período, porque a revelação tinha se fechado, de modo que iniciou a tradição da Igreja. O enfoque era ainda cristológico, a pessoa de Cristo, como Senhor e Deus e Filho do homem, do ponto de vista aceito por muitos e negado por algumas correntes, sobretudo as gnósticas, que não valorizavam a humanidade de Jesus Cristo. Assim, era preciso um enfoque sobre a pessoa de Jesus, a sua vida divina e humana,
e também a mãe, o sim de Maria, não é? Era preciso voltar às Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, pode ir para frente. Nós vamos ver agora Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, temos aqui os leões que vão, pode dizer, comendo, não é? Ele diz, serei carne, trigo, nos dentes das feras. Foi mártir em Roma. Pode passar essa figura fabulosa de Inácio de Antioquia, chamado também de Teófilos, carregador de Deus. Pode ir para frente. Então, a Mariologia em Inácio de Antioquia. Por quê? Porque ele morreu em Roma. Eu coloco como padre latino, porque ele morreu em Roma. Assim como Pedro é o primeiro Papa, e a nossa referência é Roma, porque Pedro morreu em Roma. E Paulo também. E Inácio morreu mártir ali no início do século II. Veio lá de Antioquia. E está dentro da Mariologia Latina. Derramou seu sangue na capital do Império. Mereceu uma atenção à sua cristologia e também à sua Mariologia. Ele afirmava a dupla geração de Cristo, a eterna por parte de Deus e terrena por Maria, preparando dessa forma o dogma cristológico de Calcedônia. Depois, ele elaborou a famosa expressão communicatio idiomatum, que é a transparência das duas naturezas pela unidade do Verbo. Então, eu posso falar de Deus, do Filho de Deus, a partir da realidade humana. E posso falar do Filho de Deus, da realidade humana, a partir da sua realidade divina, pela unidade da única pessoa. Um único Deus em duas naturezas. Então, ele tem presente isto. Ele diz assim, na afirmação que o nosso Deus, Jesus Cristo, foi gerado no seio de Maria, divindade, humanidade, pela descendência de Davi, mas por obra do Espírito Santo, segundo o plano de salvação de Deus. Communicasse idiomatum, troca das propriedades, que é uma expressão cristológica que entrou muito na nossa cristologia. Os cristólogos, eles vão depois falar aqui para vocês, não é? Então, Inácio de Antioquia, primeiro. Segundo, vamos lá. Justino de Roma, veio lá da Palestina, morreu em Roma, mártir. Pode passar. A Mariologia em São Justino de Roma. Então, Justino, ele é famoso porque no paralelo Cristo-Adão, de 1 Coríntios 15:45, contrapõe aquele de Maria e Eva. Foi o primeiro a fazer isto. De Cristo, Adão, Cristo, então Eva, Maria. Ele deu importância à missão de Maria na história da salvação como modelo de obediência e aceitação da palavra de Deus. Na obra Diálogo com Trifão encontramos, de fato, quando ainda era virgem e incorrupta Eva, tendo concebido a palavra que a serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. A Virgem Maria, porém, concebeu fé e alegria, quando o anjo Gabriel lhe anunciou a boa notícia que o Espírito do Senhor viria sobre ela, e que a força do Altíssimo a cobriria com a sua sombra, através do que o santo que dela nasceu seria o Filho de Deus. E por isso ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, vocês estão vendo, Eva desobedeceu, Maria obedeceu. Ele afirmava que Cristo Jesus veio ao mundo por meio da Virgem Maria, pois ela assumiu o mistério de Cristo. Para Justino, a concepção virginal de Jesus era estreitamente ligada à sua filiação divina. Antes era o seu sinal mais essencial. Os cristãos consideravam um sinal extraordinário, único e irrepetível, por parte de Deus comparável a uma nova criação. O fato que Jesus fosse concebido por Maria era obra do Espírito Santo, de modo que excluir a geração humana por parte de José era algo essencial em Justino, a partir dos evangelhos, para ser defendido diante dos pagãos e dos judeus, pois achavam que Jesus nasceu homem dos homens. Como eu falei antes, os ebionitas consideravam o nascimento normal, uma cristologia muito baixa. Então era preciso dizer, não, foi por obra do Espírito Santo.
Depois, Justino teve presente os mitos pagãos sobre Jesus Cristo, o primogênito de Deus, que nasceu sem relação carnal, demonstrando a superioridade do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aqui ele teve presente o nascimento de um Deus e de uma mulher terrena, Perseu, por exemplo, que não teve um pai terreno, vem diretamente de Zeus e de uma virgem. Depois Dionísio nasceu 2 vezes de uma mulher mortal e depois se tornou Deus. Percebendo esses dados, ele teve presentes a superioridade das narrativas bíblicas em relação às narrativas pagãs. Os mitos eram falsificações, ele dizia, das narrações bíblicas. O demônio falsifica as escrituras, engana os homens. Há um engano, segundo eles, do nascimento virginal, levando em conta a profecia de Isaías 7,14, como nós vimos, aquele que nascer da Virgem será chamado de Emanuel. Então, Justino afirmava que se realizou a vontade de Deus narrada pelos evangelhos, não como um conto de fadas, assim como eram as narrações dos poetas. Esse nascimento é considerado um mistério para Justino. Para a descendência de Cristo não admite explicação humana. A concepção virginal de Jesus e Maria era para Justino uma concepção fundamental, percebida nos sinais de Deus para com o ser humano, maravilhoso e digno de ser aceito pelo gênero humano. Então, basicamente, ele coloca isto, né? A desobediência e obediência, e o nascimento de Jesus como algo superior aos mitos pagãos. Não é? Portanto, sem a colaboração humana. Vamos lá. Irineu de Leão. Aqui eu vou me deter um pouquinho mais, né, neste autor. Pode passar. Província da Gália no Império Romano, que seria a França, um pouquinho mais até. Você vê que, portanto, todo o Império Romano era dividido por províncias. Ele era lá também do Oriente, foi discípulo de Policarpo, que por sua vez Policarpo foi discípulo de João. Então estamos ainda dentro do clima da revelação, praticamente. Um dos últimos, João, Policarpo, Irineu. Não é? Estamos dentro dessa linha, ali até os anos 200 ainda. Irineu de Leão, então, pode passar. Mariologia em Santo Irineu de Leão. Esse autor mereceu considerações importantes na teologia, cristologia e na Mariologia. Por quê? Vamos ver logo mais. A sua doutrina, ele colocou numa situação única no interior da soteriologia, da salvação, do mistério da salvação, realizado em Jesus Cristo, em ligação com a encarnação do Verbo de Deus e do plano da salvação. Como nenhum outro autor, aprofundou o duplo tema da recapitulação e da recirculação. Recapitulatio, recirculatio em latim. Vamos ver bem essas duas expressões. Evidentemente que a ideia da recapitulação influenciou a doutrina mariana de Irineu. Como vimos, Justino foi o primeiro a fazer o paralelo. Como eu disse antes, Adão, Cristo, Eva, Maria. Ficou nisso. Mas este autor, ele aprofunda mais. Desenvolveu mais esse paralelo, essa doutrina. Então ele diz assim: eis o Senhor, a tua serva, faça-se mim segundo a tua palavra. Eva foi desobediente quando ainda era virgem. Se Eva, esposa de Adão, e ainda virgem, se fez desobediente, e tornou-se por si só e por todo o gênero humano causa de morte, Maria, ao invés, esposa de um homem que foi para ela destinada e virgem, tornou-se por sua obediência, por si só e para todo o gênero humano, causa de salvação. Assim, para Irineu, a humanidade recebeu um novo gerador no lugar do primeiro Adão. E como a primeira mulher estava implicada com desobediência, a saída foi a assunção de um começo novo, concebido pela obediência de uma mulher, porque dá vida ao novo Adão. Esta se torna a verdadeira Eva, a verdadeira mãe dos viventes, causa de salvação, causa salutis. Então, se a primeira desobedeceu, a segunda obedeceu. O nascimento virginal de Cristo em Maria é percebido como a identidade da sua corporidade com Adão.
para refazer no ser humano a imagem e semelhança de Deus. Por que isso? Porque os gnósticos diziam que o Cristo não tinha carne humana, não era semelhante a nós. Não era. A sua carne não era humana. Ele ficou muito longe da realidade humana. E por isso ele vai dizer, não, ele tomou carne de Maria. Ele se tornou igual a nós em tudo menos o pecado. Portanto, era homem, era pessoa humana, sangue, que sofreu, não é? Que passou pelas nossas angústias e assim por diante, para refazer o primeiro Adão. Então, a recapitulação. Então, Jesus é o recapitulador. Ele recapitula tudo. Todas as gerações, as crianças, jovens, adultos, até chegar ao primeiro Adão. Então, é de lá que ele recapitula tudo. A questão da recapitulação. Se Adão pronunciava Cristo Jesus, era virgem de que foi modelado, anunciava também a sua mãe, Maria. A ideia da recirculação está dentro da recapitulação. Ela está entendida nisso. Não é? Porque se Jesus recapitula todas as pessoas humanas até chegar a Adão, agora também, então, a recirculação, vem a recirculação, então é o caminho inverso. Se de Adão de Eva, até Maria, temos caminho de desobediência e pecado, agora, pelo mesmo caminho, Cristo recapitula tudo, e o mesmo caminho de Maria até Eva, então a recirculação, a vida nova. Não é? É bom entender isto. Essa ideia que ela entrou na nossa cristologia, muito interessante, muito bonita. Então, temos um caminho de menos para mais, não é? Portanto, de Eva até Maria, não é? E de Maria, então, até Eva, algo que é reassumido pela vida e não mais pela desobediência. Porque em Maria, por obra de Cristo, se recapitulou Eva. Pôde a Virgem Maria desatar o nó com a sua obediência. Nó da desobediência, nó agora da obediência. Desatar a desobediência da Virgem Eva. A terminologia do Gênesis, de Gênesis 3, 1 a 7, respondia a de Lucas, em conformidade com o plano divino que relacionou ambas as mulheres, isto é, o menos que aponta para o mais. Irineu aprofundou os perfis da relação estabelecida entre Eva e Maria, onde se colocavam que as duas mulheres são virgens desposadas, destinadas, no caso de Eva, com Adão e Maria, com José, recebendo mensagens de um anjo, no caso de Maria, bom, e de Eva, mau. Estabeleceram uma acolhida, no caso de Maria, a obediência de Deus, e Eva, pela desobediência. Então, a recirculação é isto. A recirculação é de Maria a Eva, de Jesus a Adão, a o veículo da regeneração na vida verdadeira. Jesus resgatou todos os nós, todas as gerações, a vida com Deus. O misterioso fenômeno teve lugar com o início da vida nova, fazendo o Senhor o início de uma geração nova, para homens e mulheres, sendo a raiz o batismo, no Espírito Santo, no Rio Jordão, o início dos viventes e o primogênito dos mortos. Irineu coloca bem claramente isso, que ali tem a inauguração de uma nova linhagem humana, em contraste com aquela inaugurada por Adão. Neste sentido, Irineu coloca também a missão de Maria, na visão da recirculação. Maria soltou o nó mediante a fé, a obediência, aquilo que Eva atou mediante a incredulidade e a desobediência. Está bem claro isso, não é? Recapitulação, então, Jesus recapitula todos os seres humanos, até Adão, e a recirculação, então, que vai de Maria, de Eva até Maria, de Maria, então, até Eva, é o mesmo caminho, volta, só não mais para a desobediência, mas pela obediência. Podemos prosseguir. Tertuliano, então. Tertuliano, é muito importante resgatar este homem, porque é um dos grandes padres e colunas da ortodoxia, não é? Ainda que alguns até consideram que não foi ortodoxo no fim, mas temos pontos muito importantes dele. Pode passar. Estamos a figura dele, segundo alguns foi presbítero, outros não. Pode passar. E
Pode? Cartago, África. Então, estamos na África, norte-africano, ali onde ele viveu. Ele estudou advocacia em Roma, depois foi para Cartago. Mário, então, eu já disse a frase dele ali, pode passar. Mariologia em Tertuliano, então. A doutrina mariológica de Tertuliano influenciou também a mariologia em si, colocando a importância da vida de Maria na igreja, no plano da salvação de Deus, pelo seu Filho ao mundo e para o ser humano. Diante das heresias gnósticas, reforçou o autor africano a realidade da humanidade de Cristo. Como eu disse, os gnósticos negavam a sua humanidade. Então era preciso defender a sua humanidade. De onde ele veio, não é? De onde ele tomou carne, de onde ele tomou seu sangue. Então veio do seio virginal de Maria. Corpo verdadeiramente nascido da mesma substância da Virgem Maria. Tem expressões bem fortes, Tertuliano, bem características dele. Ele afirmava a virgindade perpétua de Maria, seja antes do parto, como também depois do mesmo. Pois ele tinha que confrontar os docetistas, que negavam ao Cristo um verdadeiro corpo humano, e pretendiam que a sua concepção e o seu nascimento não fossem que aparentes. Tudo aparente, não mais do que isso aí. Para Tertuliano, Maria é a segunda Eva. Eva era ainda virgem quando ouviu pelas palavras a palavra sedutora que devia regir o... Obrigado. Muito bom. Que devia regir o edifício da morte. Então era preciso, da mesma forma que fosse introduzido de uma virgem o verbo de Deus, que devia reconstruir o monumento da vida. Tertuliano também desenvolveu essa questão Maria e Igreja, Maria relacionada à Igreja. Maria, então, é virgem, ela nos ensina, então, a amar a Igreja, e nós, então, devemos ser os filhos de Maria em comunhão com o Cristo. Depois, ele também realçou esta ligação de Maria no plano da salvação. Maria e Igreja são juntas, mães, e conceberam virginalmente. Para ele, Eva é figura de Maria, não equivalente a Eva, figura de Igreja. Eva, figura de Maria, é a virgem tentada e desobediente. Eva, figura da Igreja, é a mulher formada da costela de Adão. Pode ir para frente. Hipólito de Roma, então temos também este santo que colocou também, pode ir para frente, Mariologia, isso na tradição apostólica encontramos isso. Colocou a importância de Maria no processo salvífico, colocando em Cristo Jesus, não é, o lenho que foi construído na arca, isto é, o Senhor aludindo à pureza do pecado, e este autor inseriu Maria no evento da encarnação. Pode ir para frente. Já falei, não é, toca. Agora, segunda parte, não tem muitos minutos, não é, mas praticamente uns 20 minutos, não é? Então vamos lá. A Mariologia pós-Niceia. Então vamos desenvolver esses temas aqui. Mariologia após o Concílio de Niceia, em Santo Ambrósio, São Paulino de Nola, uma homilia antiga, Cromácia de Aquileia e Santo Agostinho. Pode ir para frente. São Leomagno, depois os outros autores ali, e vou terminar com a oração. Orações antigas de Maria. Portanto, até 10h15, por ali, não é? 10h15, 11h15, desculpe. Tá bom. Vamos lá. Então, após Niceia, temos uma outra cristologia, mais ligada à igreja, mais ligada, então, à comunidade eclesial, porque estamos no período da paz, não estamos mais no período da perseguição, então o cristianismo depois vai ser assumido pelo próprio império. Temos o imperador Constantino, que fez essa paz, pode ir para frente. Concílio de Nicéia 325, grande concílio, que coloca lá Cristo, Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, da mesma substância, não é? Homoousios tu patri, e Constantino que participou desse concílio, dos 300 bispos que participaram de todo o Império Romano. Mariologia após o concílio de Nicéia. Nicéia também falou de Maria, muito pouco, mas falou que
que o Filho de Deus foi consubstancial ao Pai e gerado desde sempre por Ele, de modo que Deus, que é Deus como Pai, é Deus como Espírito Santo é Deus, e nasceu da Virgem Maria. Então, dentro dessa concepção, até os anos 500, nós vamos encontrar os concílios de Constantinopla, os concílios de Éfeso e o concílio de Calcedônia. Todos relataram algo sobre Maria. Em primeiro lugar, então, pode ir para frente, Ambrósio de Milão. Era governador, depois, quando ele entrou na catedral, na igreja de Milão, lá ele foi aclamado como bispo. Bispo, não é? É ele. Então, grande bispo. Pode passar. Ambrósio, então, ele instituiu um paralelismo tipológico entre a igreja e Maria, ambas virgens, esposa e mãe. Ambrósio exaltou a figura de Maria para sua participação no mistério da redenção. Maria foi uma mulher de caridade, porque ajudou a sua prima Isabel. Quando soube pelo anjo que seria a mãe do Senhor, foi logo à montanha para ajudar a sua prima Isabel. Isso foi não só pelo fato de sua confirmação da sua fé, mas pelo anúncio divino. Maria ouviu a palavra do Senhor e a meditou em seu coração. Portanto, coloca também essa questão da meditação de Maria e pronta para o serviço de Deus na humanidade. Pode ir para frente. Temos também, São Paulino de Nola. Também foi bispo no século IV, século V. Teve presente Maria e a sua resposta ao Senhor. Ó jovem, ele dizia, o anjo lhe disse, será mais bem-aventurada de todas as virgens que foram, são e serão em todo o universo, que a esfera do sol que circunda, escolhida pelo grande Deus a ser chamada mãe daquele mesmo que ele é pai. Ele via na concepção de Maria algo extraordinário da intervenção de Deus para o ser humano. Concebes um filho sem ter alguma relação humana, fecundada pela palavra de Deus. Então esse também é um outro autor muito importante. Pode ir para frente. Homilia antiga. Temos também uma homilia antiga que foi utilizada, sem dúvida, depois do concílio de Niceia. Ó feliz Maria, ó Mãe gloriosa, concebeste e deste à luz, pobre no tempo, o teu autor, que existia antes dos tempos, o teu Criador. Vês que expressões bonitas, aqui mereceriam estudos e estudos. Ó parto feliz, louvado pelos santos, necessário aos perdidos salutar os vencedores. Tu és bem-aventurada e gloriosa, Virgem Maria. Tudo isso, por essas coisas, és digna de louvor, tu que mereceste o dom da fecundidade. E assim por diante. Então, uma homilia antiga utilizada também pelos padres da igreja. Pode ir para frente. Cromácio de Aquileia, bispo de Aquileia, morreu nos anos 407. Também coloca a relação Maria e Igreja. Que no cenáculo com Maria, que era mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não se pode, pois, falar da Igreja se não se tem presente Maria, a mãe do Senhor. Pode ir para frente. Eu quero me deter um pouquinho mais aqui em Agostinho. Pode ir para frente. Então, estamos lá no norte da África. Pode ir para frente. Agostinho, de Hipona. Pode ir para frente. Ótimo. A Mariologia em Agostinho. Vamos deter uns minutos a mais, porque merecem atenção. Foi aquele que desenvolveu mais a Mariologia. Aquele que desenvolveu muito mais do que os outros autores. Em primeiro lugar, então, coloca a maternidade divina, a geração do filho. Como poderemos confessar na regra de fé que acreditamos no Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria, senão o Filho de Deus, mas o Filho do homem nasceu da Virgem Maria? Quem entre os cristãos nega que daquela mulher nascerá o Filho do homem? Então, aquela mãe é chamada também Mãe de Deus. Coloca a questão, o título, claro, dado, não é que Deus tem uma mãe, mas dado a Maria também mãe do Filho de Deus. Agostinho tem presente o Criador de tudo no ventre de Maria, porque Jesus recebeu a humanidade pela Virgem, sem perder a sua divindade.
A maternidade divina de Maria comportou a colaboração indireta de José. Por isso o bispo de Hipona disse: o Senhor, pois, não era do sangue de José, ainda que fosse dito. Todavia a piedade e a caridade de José nasceu de Maria virgem um filho, e o mesmo é filho de Deus. Agostinho falou das gerações de Cristo, Jesus, isso que é muito bonito, pela sua humanidade, sem a colaboração do homem, mas teve a colaboração de Maria. Mas também ele possui a sua geração divina, eterna, sem a presença materna. São jogos, né? A geração de Cristo proveniente do Pai aconteceu sem mãe, geração eterna, sem a mãe. E a geração de Cristo por sua mãe aconteceu sem pai. Ambas as gerações são maravilhosas. A primeira é eterna, a segunda é dada no tempo. Dá para entender isso. No pensamento mariano, alude-se também de Agostinho a comunicar-se idiomato, como eu falei antes, as duas naturezas pela unidade da mesma pessoa. Não é? Então, por isso, nós podemos dizer assim, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, que permanece em eterno, se fez carne por habitar entre nós, por causa da forma de Deus, que escondida permanece, o chamamos de Emmanuel. E fez-se homem permanecendo Deus, a fim de que também o Filho do homem pudesse justamente chamar Deus conosco. Depois ele desenvolveu a virgindade perpétua de Maria, seja antes do parto, seja também depois. A Virgem concebeu o Filho de Deus, ela permaneceu virgem. Esta virgindade foi anunciada a Maria antes da anunciação do anjo, dando-se início ao ideal cristão da virgindade. Aquilo não tira que Maria fosse verdadeira esposa de José, e verdadeiro matrimônio e o afeto conjugal que a ligavam a ele. Depois, a relação entre Maria e a Igreja. Agostinho desenvolveu na sua doutrina mariana a relação entre a mãe do Filho de Deus e a comunidade eclesial, a Igreja. Constitui um capítulo muito importante da Mariologia de Cristo. Maria é modelo da Igreja, modelo para o fulgor das virtudes e para o dom de ser corporalmente aquilo que a Igreja deve ser espiritualmente, isto é, virgem e mãe. Virgem pela integridade da fé, mãe pelo ardor da caridade. A Igreja é virgem pelo Senhor e pecadora pelos seus membros. Também ele colocou isso, não é? Pelos seus membros somos pecadores. É por isso que ela deverá sempre olhar para o alto, enfrentar as limitações, os pecados das pessoas. Depois, ele teve também presente alguns textos bíblicos, sobretudo aquele do primeiro milagre de Jesus, João 2,4. O que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e homem. Como Deus não tinha mãe, como homem sim. E por isso ele vai aceitar o pedido da sua mãe, de transformar aquela água em vinho. Não é? A minha hora ainda não chegou. Ela interpreta a partir da cruz. Então, lá na cruz, vocês vão entender quem sou eu. Que sou filho de Deus, mas também filho de Maria. Depois, Agostinho interpretou aquela expressão de Mateus 12, 46 e 50, em que uma mulher diz, felizes os seios que te amamentaram. Então, para Agostinho, é aquilo que também a própria igreja coloca, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Lucas 11, 27, desculpe. Como ele dissesse, minha mãe também, que era chamada de bem-aventurada, é assim porque observou a palavra de Deus. Não porque nela o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas porque cuidou do verbo de Deus, por meio do qual foi criada e que nela se fez carne. Não gozam os homens, os filhos segundo a carne, exultem antes se no Espírito Santo são unidos a Deus. Então, Agostinho, claro, aqui, como eu disse, tem muitas coisas aqui muito interessantes, mas depois, claro, com o texto que vocês vão receber, vocês vão ver a importância da Mariologia em Agostinho, que depois passou pela própria teologia, cristologia, e que entrou muitas expressões dentro do nosso culto, até nos prefácios. Pode ir para frente. Leão Magno. Temos Leão Magno
como Papa, 440, 461, pode ir para frente. Diálogo entre Leão Magno e Átila, rei dos Átila, pode ir para frente. Papa Leão Magno e Gensérico, rei dos Vândalos, também defendeu Roma. E depois, vamos lá, Mariologia em São Leão Magno. São Leão Magno foi Papa num período difícil, mas como conciliador, trabalhou muito a questão, seja da cristologia, seja também da vida civil do povo de Deus, defendendo o povo diante das invasões. E ele tem uma expressão muito bonita, consubstancialis patris, consubstancialis matris, isto é, Maria é Jesus é consubstancial ao Pai e é consubstancial à Mãe. Então é preciso compreender esta relação pela unidade do Verbo, unidade de Deus. Porque consubstancial ao Pai, ele faz a vontade do Pai. Consubstancial a nós, então ele se torna a nós em tudo menos o pecado. Vive a realidade humana, ama, não fica ausente, trabalha, luta, quer dizer, denuncia o pecado das pessoas. Então a gente vê essa expressão de São Leão Magno. Pode ir para frente. Mariologia em Rufino de Aquileia, também temos aqui a relação de Cristo com a igreja, e Maria também com a igreja, ela que recebeu a graça de conceber na carne o Filho de Deus. Pode ir para frente. Temos também São Vicente de Léry, soldado romano, depois foi presbítero na província da Gália, nos anos 450. Estamos chegando ao fim, quase. São Vicente de Léry, também ele desenvolveu a communicatio idiomatum, a troca das propriedades, que é uma expressão cristológica, que entrou na cristologia. Por isso está divinamente escrito que o Filho do Homem desceu do céu e que o Senhor da Majestade foi crucificado. O Senhor da Majestade, que seria, foi crucificado. E, portanto, o Filho do Homem desceu do céu. Filho do Homem, eu posso trocar as expressões da realidade humana em Cristo, para a realidade divina para a realidade humana, pela unidade da mesma pessoa. Pode ir para frente. Outras considerações sobre Maria. Nós tivemos ali São Gregório de Tours e também de Santo Isidoro de Sevilha, que deu a Maria muitos títulos, a figura por excelência da igreja. Então, outras considerações. Os temas das orações marianas. Tivemos muito, lá no início, também a questão da oração. Vou terminar, inclusive, com uma oração que a gente vai ler juntos. Uma oração muito bonita que consegui colher, porque também para mim foi um motivo de pesquisa. Muitas vezes, mesmo que a gente é formado nisso, mas a gente teve que pesquisar e ter um bom material sobre isso. A doutrina mariológica também desenvolveu nos padres a elaboração de orações feitas pelo povo de Deus para Maria Santíssima. Nos primeiros séculos encontraram-se orações referentes à paternidade divina, temos também sobre Maria. E esses temas, a arte não deixava de dizer o mistério de Cristo, Salvador, pela sua origem no seio do Pai. Os temas fundamentais da oração mariana estavam ligados aos textos sagrados, como a plenitude da santidade em Maria, pela saudação do Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Valorizava-se a virgindade pelo fato de que ela não conhecia homem algum, mas o anjo garantia que o Espírito Santo viria sobre ela com a sombra do Altíssimo. Depois, o valor da oração mariana nos primeiros séculos. Temos algumas orações marianas que expressavam a fé, o amor a Maria, pelo seu Filho Jesus Cristo. Falava da confiança da pessoa que Maria, sabendo que terá a proteção do Senhor Deus. Também temos presente, depois do concílio de Éfeso, Theotokos, aquela que gerou Deus, portanto leva o título de Mãe, Maria, Mãe de Deus, nas orações. Percebe-se ainda, pela oração, a imensidade de Maria, que é uma criatura ligada a Deus. Pode ir para frente. Esta oração aqui, eu gostaria que todo mundo lesse. Vamos ler, meio pequena. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo.
Tu foste escolhida como um vaso puríssimo, infinitamente precioso, por receber Deus em ti. Encontraste graça diante de Deus. Eis que darás à luz um filho, o chamarás Jesus. Ele salvará os povos, será chamado Filho de Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ó bendita entre as mulheres, o Senhor te falou, a ti anunciou a boa nova. E teu filho serão salvadas todas as tribos da Judeia, e as gerações de todos os povos. Com o arcanjo e com os anjos, veneramo-la. Nós todos, salve predileta do Senhor, salve tu que sentas junto ao Altíssimo, salve Mãe de Deus, Mãe do Salvador. Pode passar. Temos uma outra oração aqui. A Virgem gloriosa, salve cheia de graça, Maria. O Senhor é contigo. Tu és bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, pois concebeste Cristo, o Filho de Deus, Salvador das nossas almas. Muito bem, pode. Conclusão, então. Tenho 2 minutos. Então, como conclusão, os padres da Igreja Latina possuem o merecimento de ter individualizado e enriquecido todos os elementos essenciais da doutrina mariana e se tornaram guias e intérpretes da fé e da devoção do povo de Deus, manifestando assim o seu amor para a Virgem Mãe de Deus. A Mariologia Latina foi bastante importante na doutrina geral sobre a ciência que estuda Maria. Vemos como Maria respondeu com alegria e amor ao plano de Deus, tornando-se dessa forma a mãe do Filho de Deus. Maria foi a serva do Senhor, porque sempre disposta a servir Deus, o Criador dos céus e da terra e dos seres humanos. Maria viveu o amor de Deus, de modo que as gerações iriam chamá-la de bendita. Por isso, os padres da Igreja, os primeiros escritores, descreveram a importância de Maria na vida pessoal, comunitária e social. Maria foi fiel à palavra de Deus. A Mariologia Latina contribui muito para que a fé em Maria, manifestada hoje pelo povo de Deus, tivesse as suas raízes na Bíblia, nos evangelhos, na tradição, na fé, na esperança e na caridade do povo de Deus. Deus seja louvado por ter nos dado Maria, que amou seu Filho Jesus Cristo, e nos ensina a amar Jesus, a sua igreja. A realidade em que vivemos. A Mariologia não termina enquanto as pessoas acreditam no Senhor Jesus, porque tendo Maria, há também a presença de seu Filho, porque Maria sempre aponta para seu Filho, e todos os pedidos que nós fizermos para ela, Maria é a nossa intercessora junto a Jesus Cristo. Amém.